Eu sou o Thiago e hoje eu vou falar um pouquinho da questão de astronomia e espiritismo. São duas áreas bem legais que eu gosto bastante e que, assim, uma vai complementando a outra. Então aqui eu trouxe uma imagem do universo, uma nebulosa, tranquilo? Então beleza. Da onde vem a astronomia? Ela tem origem na filosofia, que é o amor pelo saber, conhecimento e tal, que tem uma bifurcação para a astrologia. Astrologia, o que significa? Astro, são os astros, né? Planetas, estrelas, satélites naturais e tal. E logia, estudo. Então, estudo dos astros. Antigamente, o pessoal acreditava muito que, assim, os céus, ele tinha uma influência, assim, na hora da nossa vida. Então, por exemplo, acontecer alguma coisa nos céus e interferir momentaneamente na nossa vida. E tinha outra coisa, que é uma questão do simbolismo, que o céu era a casa dos deuses. Então, os deuses moravam no céu. Então, tudo que acontecia lá era algo a ser observado que iria interferir na vida da gente. Aí, essa astrologia antiga, ela se bifurcou. Aí a gente tem a astronomia. O que é a astronomia? É também traduzido do grego, lei das estrelas. Então é uma ciência que se preocupa em estudar essa questão dos movimentos dos planetas, questão das nebulosas, o universo em si. E a gente tem a astrologia atual, que é mais voltada para a questão mística, os signos, o que influencia na nossa vida diretamente. Aí a gente tem essas duas áreas. Mas aí eu comecei meio errado, né? Se a gente estuda o universo, a gente tem que começar pela origem do universo, né? Que negócio complicado que é isso. Então hoje, a teoria mais aceita na questão da origem do universo é o Big Bang. E como o pessoal chegou a essa conclusão? Foram apontados aparelhos que captam ondas de radiação para o universo. E nesse universo ecoa ainda até hoje os ruídos dessa grande explosão. Explosão não, porque não é um nome tão correto, mas assim, essa expansão do universo, porque na verdade não explodiu. Mas enfim, aí tem esse eco em todas as partes que você aponta daqui da Terra. Então você consegue captar esse eco de algo que ocorreu há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. Beleza. Aqui eu trouxe mais ou menos como que funcionou o Big Bang. Lembrando que a gente tem que sempre fazer essa análise com o espiritismo, com a questão da religião cristã, e é muito legal. Porque, por exemplo, fala assim, no princípio havia Deus, e Deus criou o céu e a terra e andava sobre as águas. Beleza, até aí ok. Então, dá para entender que no princípio havia algo. E depois desse algo que houve a criação do universo. E é assim que os cientistas afirmam. Pelo seguinte, teve uma explosão de alguma coisa. Só que antes não tinha. Não tinha um universo antes. Antes do Big Bang não tinha. Então tinha uma coisa antes. E isso é um dos dilemas. O que é esse antes? Mas aí tranquilo, vamos continuando. Aí Deus criou o céu e a terra. Na cultura do povo hebreu, quando eles vão se referir a tudo, como era uma língua pobre, eles não tinham tudo. Então, quando eles se referiam a tudo, eles usavam extremos. Então, por exemplo, céu e terra. Então, havia Deus e Deus criou tudo. Só que a matéria base de tudo que a gente conhece no Espiritismo... Mãe, não! É uma chamada... Deixa eu pôr no silencioso aqui, senão de novo, né? Ele complica. Minha mãe vai insistir. E o melhor é que ficou registrado esse momento. Só que vai ser cortado na edição. Mas aí, ok. No Espiritismo, a gente sabe que a matéria base para todas as coisas é o chamado fluido cósmico universal. Então, se a gente for pegar nessa simbologia, é o seguinte: havia Deus e Ele criou tudo. O que cria tudo? Então, havia Deus e Ele criou o fluido cósmico universal. O que é fluido? Fluido é como se fosse água, bem simbolicamente. Água, fluido. E é engraçado pelo seguinte: Deus andava sobre as águas. Então, se Deus criou o fluido universal, quando fala Deus criou o céu e a terra, que é tudo, Ele andava sobre as águas, então Ele manipulava, andava, fazia o que Ele queria com esse tal fluido universal. Mas aí beleza, isso é na simbologia, religião, tá, beleza. Vamos ver então na ciência, o que diz? Aqui o início. E é engraçado pelo seguinte: há um momento, nos primeiros anos do universo, nos primeiros milhões, que esse universo era escuro. Não havia luz. E é engraçado que, se a gente analisar, logo após de Deus andar sobre as águas, Ele fala o seguinte: que haja luz, e a luz se fez.
E depois de um certo tempo, as partículas de hidrogênio, que eram as menores do universo, as mais simples, se fundiram e tem as de hélio. E aí se fez luz. Como? Sei lá, se fez luz. Deus quis a luz e a luz se fez. E aí, tranquilo. Então você vai vendo que há um sentido. E isso, vamos dizer assim, há 2000 anos atrás, que a gente não sabia que existia átomo, que existia Big Bang, não sabia de nada. E já tem essa simbologia, se a gente analisar, é coerente. Aí, tranquilo. Vamos pro próximo. Beleza. Aí aqui fica um negócio meio abstrato, né? Aí aqui é interessante pelo seguinte, quando se fala que o primeiro elemento que esteve no universo é o hidrogênio, é porque ele é o mais simples. E a gente sabe que dependendo da forma que você organiza as partículas, as moléculas de hidrogênio, você tem todos os outros elementos da tabela periódica. Por quê? Ele é um. Aí você junta 2 hidrogênios, com a magiquinha lá, você faz o hélio. Junta 3, faz o lítio. Junta e vai fazendo os outros. E qual que é o magnífico disso? Por que a gente fala água magnetizada? Ou água, ou então a água do passe, né? Por quê? É o elemento base. Então, da água, você faz outras substâncias. Então, você adiciona o ectoplanário e faz. Você aí tem um remedinho, você tem isso aqui, você tem isso aqui. Por conta disso, que é matéria-prima bruta. E quem que é o grande, vamos dizer assim, o grande mágico dos céus? Os grandes mágicos dos céus, alquimistas dos céus, são as estrelas, porque dentro delas que se formam todos os elementos, vamos dizer assim, além do hidrogênio. Então, principalmente o hélio e algumas estrelas, o lítio. Aí quando explode essas estrelas, aí a gente tem os planetas e tal. Então é muito legal, porque quando fala assim, do pó, tu veio do pó e pro pó retornará, não é o pó só de terra, mas é o pó de estrelas, porque os planetas só existem por conta das explosões das estrelas. E tem um detalhe, 90% do nosso corpo é constituído de matéria de explosões de estrelas. Os outros 10% é o hidrogênio que vem antes. Então, que é o único que não está nessa questão. Mas aí beleza, aqui eu trouxe só a tabela para relembrar o porquê desse tipo de coisa. Lembrando, esses são só os elementos que a gente conhece. E quanto mais a gente vai galgando, os elementos vão se complexificando mais. Então você vai ter outros tipos de ligações. Beleza. E é engraçado pelo seguinte, em 1850, que foi quando o Espiritismo saiu mais ou menos os estudos, tal, com um pouquinho mais para frente ser lançado o Livro dos Espíritos, tinha algumas questões sobre o universo. E dentre elas, tinha uma questão muito engraçada, que era a coisa do vácuo. Então, assim, existia vácuo e os espíritos disseram que não. Não há como existir um nada. E os cientistas, até um tempo atrás, falavam que existia esse tal do vácuo. E aí, é engraçado porque, na época de Kardec, o modelo de átomo que tinha era o modelo de Dalton, que era aquele da bola maciça, da bola de bilhar. Então não tinha nem a questão do campo energético em volta, elétrico, esse tipo de coisa. E os espíritos já falavam que não existia o vácuo. Agora vamos ver o que os cientistas falam hoje. O vídeo 1. Não? Isso. Tudo surgiu de hoje, né? Agora, professor, tem muita gente que pergunta assim, ó, como pode tudo surgir do nada? Como pode toda a matéria dispersa ao longo desse universo que a gente conhece caber num ponto que é infinitesimalmente menor do que um ponto final que a gente desenha numa página? Pois é. O problema é que esse nada, a qual a gente se refere em cosmologia, que é a parte da física que estuda o universo, não é a ausência de tudo. Esse é que é o problema. Existe um problema de uso inadequado de palavras aqui, que causa uma certa confusão. Quando a gente fala em nada, a gente quer dizer o nada, né? Com N maiúsculo, que não tem nada. Na verdade, o que a física pode dizer hoje sobre a origem do universo é que não existe nada. O nada, o espaço vazio, ele não existe. O espaço nunca pode ser completamente vazio. Isso daí tem então o vácuo não é nada. O vácuo não existe. Não existe. Não existe. E o éter, ele é composto. De uma certa forma, o éter existe. O que Então,
a gente já sabe que com o avanço da ciência, esse nada já não é mais admitido pela ciência. Por quê? Se descobriram partículas subatômicas. Então você tem os quarks, a antimatéria, você tem os neutrinos, você tem outras partículas que são menores que os próprios elétrons, que os próprios prótons, nêutrons, tá bom? Mas aí tranquilo. Vamos para o próximo, tá? Sim. Aqui. Então a gente vai falar um pouquinho da questão da influência dos astros na nossa vida, né? Porque parece uma coisa tão distante, um negócio complicado. Então a gente tem, por exemplo, a Lua, que é o nosso satélite natural, e a Lua tem uma forte influência sobre a Terra. Se não fosse ela, a gente provavelmente não existiria. Por quê? A Lua é o que faz dar o balanço certinho na Terra, para a gente ter questões, por exemplo, dos meses, tudo bonitinho, da gente ter a questão das marés, tudo certinho. Por que que ocorre o efeito das marés? Que a gravidade da Lua puxa, a gravidade da Terra contém e o do Sol puxa também. Então fica esse vai e vem. Isso é por conta da Lua. Então, isso é uma das coisas que influencia, além de ajudar muito quando não existia energia elétrica. Então, à noite, a luz da Lua, quando você vai em cidades do interior, alguma coisa, ela ilumina bastante. Mas aí, tranquilo, eu coloquei o Júpiter. Uai, o que o Júpiter está fazendo aqui, né? Como assim, longe? A gente conhece a Lua e o Sol, né? Júpiter é descrito no Livro dos Espíritos como o planeta mais evoluído do Sistema Solar. Tá, mas o que é que ele influencia aqui na... Seguinte, a gente tem a ordem dos planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Entre Marte e Júpiter tem um cinturão de asteroides, mas é muito. E o que acontece? Há uma possibilidade enorme desses asteroides colidirem com a Terra. Só que ninguém fala: nossa, hoje eu estava lá na minha casa, caiu um asteroide aqui na minha casa. Fala? Não fala. Por quê? Júpiter ele é o maior planeta do Sistema Solar. Ele tem uma gravidade tão forte que ele atrai os cometas, o que viram os cometas, né, meteoros e tal, para a atmosfera dele. Então, se a gente aqui na Terra vive em harmonia, é porque Júpiter atrai muitos dos asteroides para que não choquem conosco. É engraçado isso, né? E aí a gente tem um magnânimo Sol. Por quê? Sem o Sol não existiria vida. Sol, calor, energia e tal e tudo mais. Então a gente tem o Sol. Tranquilo. Aí é engraçado porque falam que Júpiter é o mais evoluído. Beleza. Só que tem algumas coisas que é interessante a gente analisar. Aqui na Terra, e a gente sabe que o corpo ele é feito das substâncias do planeta. Então, se a gente tem 70% de água no nosso planeta, 70% do nosso corpo também é de água. E isso já é comprovado. E se a gente for pegar nesse sentido e analisar Júpiter, Júpiter é um planeta gasoso. Então, se houver corpos lá, eles vão ser gasosos. Por quê? Porque não tem como você fazer um corpo que não existe no planeta. Aí você vai tirar? Não tem jeito. Então, aqui na Terra, se a gente é 70% de água, porque o planeta é 70% de água, Júpiter, que é um gigante gasoso, se houver alguma coisa lá, é de gás e água. E é tão engraçado, porque assim, a gente fala muito dessa questão do tempo espiritual, tempo aqui da matéria, que é diferente. O que é o dia para nós? É o movimento da Terra em torno dela mesma. Isso é um dia, 24 horas, ou melhor, 23 e uns quebradinhos, 56 minutos. E é tão engraçado que contas que envolvem astros nunca dá certo. Por quê? Como é que você vai levar a consideração de um dia para a Terra para um dia de Júpiter? Sabe quantas horas é o dia de Júpiter? 9 horas e 50 minutos. Então passa mais rápido, se a gente for levar em consideração que é a velocidade do orbe. Então, a gente lembra lá em Jesus, o dia e a hora, nem o filho sabe, só o pai. Então, essas coisas do universo, essas coisas grandes, não há como fazer conta exata. Por isso que não se sabe exatamente qual foi a criação do universo, quando que começou a ter vida na Terra. Não tem como ser exata essas contas, porque isso é mais. Então, só cabe ao pai. Beleza. Não, vamos. Meu Deus. Agora eu vou deixar 2 videozinhos para a gente entender melhor essa questão. Aí você pode pôr um atrás do outro. Vídeo 2. Tá gravando?
Então isso aí, já pode deixar outro aí no gatilho. Então isso aí mostra um pouco dos astros, algumas das estrelas conhecidas. E a gente vê que essa última, ela é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. A gente não tem noção do que é 1 bilhão. Se a gente for falar 1 bilhão de segundos atrás, a gente já está em 1850, mais ou menos. Então você não tem noção do que é 1 bilhão, não tem como. Mas essa estrela é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. E será que isso tem alguma influência sobre nós? Você viu que a Lua tem, Júpiter tem, o Sol tem. Será que essas estrelas desse tamanho no universo têm alguma influência? Eu acho que sim. A gente vai ver agora, todos os corpos celestes, eles têm um movimento. A Terra tem um movimento de rotação e translação. Sol também tem um movimento de rotação e translação. Só que muita gente não sabe disso. Põe o vídeo, por favor. Esse aí é como a gente acha que está. O Sol e os planetas orbitando em torno dele. Mas na verdade é assim que acontece o movimento. Anda a 70 mil quilômetros por segundo. É por hora, né? É mais ou menos assim que se tem o movimento do nosso sistema. Esse videozinho, ele tem um pequeno equívoco, que é o seguinte. O nosso sistema solar, ele tem uma inclinação de 60 graus. Então é mais ou menos como o vidro do carro. Então ao invés de ser retinho assim, ele é mais tortinho. E também ali dá a entender que o Sol está reto. Mas na verdade o Sol ele tem umas oscilações, porque ele faz um movimento de translação ao redor do centro da Via Láctea, que tem um buraco negro muito brilhante. Então, o que dá a entender? Tem uma lei sublime aqui. O grande corpo, ou seja, o maior, ele guia os menores. Isso no macrocosmo e no microcosmo. Agora ficou meio assim, né? E para ajudar, a gente vai um pouquinho recorrer à matemática e à física atual, que fala um pouco dos fractais. O que são fractais? São equações que são usadas para descrever fenômenos que parecem aleatórios, mas obedecem certas regras, como o fluxo do rio. Se eu olhar o fluxo do rio assim, mas para que vai para baixo ou para cima? O que é isso, né? Mas aí se eu ampliar o meu campo de visão, eu vejo que eles tendem para o mar. Mas se eu olhar com a visão limitada, eu não compreendo isso. Assim como se eu ver só daqui eu olho para o Sol, eu nunca vou ter noção que ele está orbitando no centro da Via Láctea. Eu tenho que ter recursos. Aí eu trouxe alguns exemplos quando isso se aplica na natureza. Então aqui é a carapaça de um caracol. O que eu quero que vocês observem é a ordem. Não é aleatório. Passa, por favor. Aqui a gente tem um floco de neve. E há uma ordem também. Aqui é um metal bismuto. Isso aqui não é artificial, a natureza o produz assim. E você vê que há uma ordem. Se você ampliar, você tem essa ordem novamente. A folha de samambaia, que se você pegar um galinho aqui e ampliar, é igual à folha completa. Aqui o pavão, você tem uma ordem aqui, ó. Legal isso, né? Passa mais um, por favor. Agora eu pergunto, isso é o acaso? Isso aqui é um átomo e é a estrutura dele. Isso aqui é a estrutura do sistema solar. É por acaso? Pequenas partículas orbitando uma partícula maior? No espiritismo a gente sabe que esse negócio de acaso é meio brincadeira, né? Então, eu acho que não, né? Tranquilo, pode? Vamos para a mesa agora. Só que antes eu queria que vocês notassem o seguinte, fazendo essa análise. Qual que era a diferença de Jesus para todos os outros profetas, todas as outras coisas? Era o seguinte, ele conseguia retirar de exemplos do cotidiano leis eternas e universais. Por exemplo, ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire. Isso era do cotidiano.
que nem uma lamparina, ok? Como se fosse um balde. Então você não põe debaixo. Outra coisa, nenhuma ovelha do Pai se perderá. Isso é o quê? Pastores tinham ovelha. Só que tem um detalhe, quando ele fala isso, ele não busca só um momento. Ele busca transcender isso. Por quê? É uma lei só. Então aquilo que se aplica no núcleo do átomo, se aplica aos sistemas estelares. É essa que é a diferença. Então, quando ele falava isso, ele estava falando para a criança entender, para o jovem, para o adulto, para o senhor. Porque tem muitas leis dentro de uma só, que são os níveis de interpretação. E quando você faz isso com a sua vida, quando você transforma história ou ensinamentos em vida, você concretiza aquilo eternamente. Mas vamos para a mesa agora. Júpiter é o planeta mais evoluído. E aí, o que acontece? Ele é um planeta de gás. Aí então, a gente tem os estados sólidos, os estados líquidos e os estados gasosos. Um mais leve que o outro. Então o sólido, mais pesadinho, mais complicado. O líquido, mais tranquilo. O gasoso, mais espaçado e tal. Só que o que está embutido nisso? Uma coisa importante. O que faz os estados? É um nível de liberdade das partículas, das moléculas. Então, se você está no estado sólido, as moléculas não mexem, não muito. Se você tem um estado líquido, essa está mais soltinha. O estado gasoso... Então, o que é isso? O que está embutido nisso? Quando uma coisa mexe, tem uma vibração. Então, quanto maior a liberdade de vibrar, mais estado rarefeito, mais livre. É isso que está embutido. Só que tem um detalhe. No Sol, o Sol não está em estado gasoso. Só a extremidade, assim. Mas dentro ele não está. Ele está no estado de plasma. Plasma. Plasma é um quarto estado da matéria, acima do gasoso. Um estado mais sutil. E a gente sabe que conforme a evolução, estados sutis a gente vai alcançar. E tem um detalhe. Por que os grandes astros são de gás? Ou melhor, são de plasma? Porque eles precisam de mais espaço para mexer as moléculas dele. Então por que Júpiter é extremamente maior do que a Terra? Porque é gasoso, então as moléculas têm que ter mais espaço, tem que ser mais... E quanto mais você, vamos dizer assim, evolui, mais amplia o seu campo de... Como que eu vou falar? Mas onde você propaga a sua luz, o seu pensamento. E isso está no livro dos Espíritos. Isso está no livro dos Espíritos. Que quanto mais sutil você fica, maior campo você atinge, maior área você atinge. Então é possível um espírito de outra galáxia comunicar com o espírito daqui da Terra. Por quê? Porque se ele for evoluído, seu campo é tão grande que seu pensamento vai. Ele vai. Mas aí, o que acontece? A gente fala muito de plasma, é um negócio meio assim distante da nossa realidade. Mas a gente convive com ele no nosso dia a dia. E agora eu vou passar uma vela aqui, rodando. Cuidado. E eu quero que vocês me digam qual o estado do fogo. A gente conhece o estado líquido, sólido, gasoso. Qual o estado do fogo? Energia. Plasma. Só que é um plasma grosseiro, que é um plasma da Terra. É um plasma grosseiro. E por que é energia? Se vocês observarem o fogo, há uma parte mais amarelada e uma parte azul. Se você passar a mão sobre a parte amarelada, não queima. Por quê? É onde tem menos energia. O que queima no fogo é o azul, porque é onde as ondas se propagam com maior intensidade. Porque isso é pura energia. Isso é pura energia. E a gente tem e não nota essas lições cósmicas que estão no cotidiano. Que estão no cotidiano. Mas aí beleza, paga as velhinhas aí. Tranquilo. A gente viu que essa questão do vácuo já não existe mais. E agora tem uns dilemas na astronomia atual. E um deles é a questão do multiverso, teoria das cordas. O que constitui isso? Se eu posso criar o tudo do nada, por que eu criaria só uma vez? Se não tem um empecilho. Então, o que os cientistas abordam? Que há uma possibilidade de multiversos. Assim como o nosso,
pode ter infinitos. Não estou falando de um planeta ou uma galáxia, ou uma constelação, ou um grupo, uma nebulosa. Não é. É um universo inteiro. E pode ter infinitos deles. E tem um detalhe. O que eles acham que vai de um universo para outro? É a questão de um buraco de minhoca, que é como se fosse uma curvatura no espaço, mas não cabe a gente entrar, ou um buraco negro. E tem um detalhe. A única coisa que escapa ao buraco negro, porque a gente sabe que nem a luz escapa, é uma tal de antimatéria, que é como se fosse a memória da matéria. Aquilo escapa. E quando ela vai para outro universo, ela pega as coisas materiais para constituir ela novamente. Aquela memória. Aquela no campo, vamos dizer assim, no campo digital. Mas isso é para outro dia. Então vamos ver como funciona essa questão dos universos. Mas repara o barulho não, gente. É como se cada bolha dessa aqui fosse um universo. Então você pode ter um bocado. Aí, ó. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Parece zoeira, mas tem um detalhe. Você vai perceber que essas bolhas, tem algumas que vão sozinhas e tem algumas que vão de dupla ou trio, ou então explodem antes de chegar no chão. Cada fissão de um universo cria um universo novo, e cada aproximação de um universo cria outro novo. Então agora eu vou fazer de novo para vocês observarem umas pequenas variações. Então, ocorre algumas interações. Mas tem um detalhe. Vamos imaginar então que cada bolinha de gude dessa seja um universo diferente. Com cuidado. Eu não sou muito bom nisso aqui. Em casa eu treinei, eu não errei uma. De verdade. Eu acho que eu errei quase. Aí. Mas tranquilo. Então vamos imaginar que há um universo. Mas mesmo que haja esses multiversos, eles estão na onde? Se o nada não existe. Mas eles têm que estar em alguma coisa, não é? Eles estão mergulhados numa espécie de fluido. Então, é como se cada um fosse um universo e isso orbitasse alguma outra coisa. Então é esse movimento que a gente sabe que é uma lei que coisas maiores têm menores orbitando. Ou seja, o maior guia o menor. Mas ok. Que fluido que é esse? Que é isso que faz com que dê liga nas coisas? Que é isso? Hoje, uma das outras coisas da ciência, uma dos outros dilemas, é a questão da lei forte, lei fraca, esse tipo de coisa. E o que acontece nisso? Descobriram que a gravidade é a lei natural mais fraca. Oh, como assim? Ah, é simples. Eu tenho um ímã aqui e eu vou mostrar o tanto que a gravidade é fraca. Ó. Isso aqui é o magnetismo contra a gravidade. E ganha disparado. Disparado. O que nos faz entender uma lição sublime nas pequenas coisas? O que nos prende à Terra não é o físico por físico, não, o material, que é onde a gravidade atua. Mas é o magnetismo. E é interessante porque a Terra tem um magnetismo muito forte em torno dela. Muito forte. Só que tem um detalhe. Esse aqui é o magnetismo mais grosseiro que a gente tem, que é o magnetismo mineral. E a gente sabe que tem o magnetismo mineral, o magnetismo vegetal, o magnetismo animal e o magnetismo espiritual. Então, quando um ímã atrai o outro, quando, por exemplo, eu consigo fazer com que esse ímã ande, olha lá, que força é essa aqui? Que força é essa? Eu posso ver? Eu posso sentir? Não.
é uma coisa imponderável. Imponderável. E isso, o magnetismo, ou melhor, o eletromagnetismo, porque hoje já assume que tudo que é magnético tem um campo elétrico em volta, e tudo que é elétrico tem um campo magnético em volta, porque é mais ou menos assim, tendem todas as leis para voltar a uma lei só, que é uma lei de Deus. É uma lei só. Então, quando eu faço isso aqui, é algo aqui. E fala mais, na questão 27A do Livro dos Espíritos, fala o seguinte, que o que a gente chama de eletricidade, ou magnetismo, ou energia, são modificações grosseiras do fluido cósmico universal. Ou seja, se a gravidade é uma força fraca, o que faz? O Sol ir em torno do centro da galáxia, ou a Terra ir em torno do Sol, não é só necessariamente a gravidade, é também, mas é muito do magnetismo também. Então essas são algumas lições que as estrelas nos dão. Só que não é só para as estrelas, porque se é uma lei só, a lição se aplica para toda a criação. Toda a criação. Então, se eu tenho uma afinidade com alguém, é o magnetismo. O mesmo que atrai esse ímã para esse outro. E tem um detalhe mais interessante ainda. Todo ímã tem seu polo positivo e negativo. Então, ao mesmo tempo que ele atrai, ele retrai. Ele retrai. E como eu disse, a Terra tem um campo magnético. Como que acontece então a questão dos degredos? Porque é uma questão que vem quando a gente fala esse lado de capela, universo, essas coisas. O que acontece? Nada mais do que uma lei. O magnetismo do planeta é um e o seu está oposto ao dele. Então o que você faz? Você desvincula. A Terra tem dois polos, né? Polo. Sim, você desvincula. E quando você volta ao magnetismo, você volta. Volta, é uma lei. É uma lei. E aí eu vou passar agora uns ímãs para vocês irem testando, para ver como é que é. Cuidado, se grudar é difícil tirar. Para vocês verem como é essa reação. Aí você passa para cá, aí aqui passa. Vocês podem perceber que tem alguns lados que ele não se encaixa totalmente. Não vira um retângulozinho ou um quadradinho perfeito. E quando vira, ai para tirar. Ai para tirar. Por quê? O magnetismo é tão forte que não tem como. E aí, levando mais, se o espírito superior, quanto mais ele evolui, maior é seu campo de atração, de magnetismo, de influência. Por que na obsessão o espírito tem que estar juntinho? Porque ele é inferior. Então o campo que ele atinge é mínimo. Então ele tem que estar grudado, pertinho. Porque ele não consegue plasmar um campo grande. Então quando fala, nossa, Eurípides Barçanufo veio na minha reunião mediúnica. Ah, mas não é possível, veio no meu centro também? Está mentindo? Não. Ele já tem esse grau para se colocar em vários lugares. O seu pensamento chega em vários lugares. Agora, se um espírito que é infinitamente menor do que Deus, o mais espírito evoluído que a gente conhece é infinitamente menor do que Deus. Por que o pensamento de Deus não chega a todo o universo? Se a gente sabe que o fluido cósmico universal, questão 582, é o veículo de pensamento dos espíritos. O que é para Deus então? Se para os espíritos é o veículo de pensamento, mais veloz que a velocidade da luz. E aí é tão engraçado, acabando, que aí nos leva a seguinte questão. Lá no Salmo 139, fala o seguinte: como eu posso fugir de ti, né? Se eu vou no cume da montanha, você está. Se eu vou no abismo, você está. Você esteve dentro de mim, na minha criação. Você está à direita, à esquerda, isso e aquilo. Fala que não tem como fugir de Deus. E Paulo diz o seguinte: Deus está para nós como os peixes estão no oceano. Eu vou um pouco mais. Nós estamos em Deus como as esponjas estão na água. Então é dentro, é fora, é do lado. Por quê? O que acontece?
tem um modelo atômico. E se no modelo atômico você sabe que tem um campo energético em volta, e aquilo não é o vácuo, porque o vácuo não existe, o que está embutido ali? Fluido cósmico universal. Que é o que dá eletricidade para as coisas. Senão seria matéria com a matéria. Matéria não dá liga. E é tão interessante que essa antimatéria que eu disse, ela não pode relacionar com a matéria, porque ela se anula. E é engraçado que a gente tem um mediador já natural, né? Chamado perispírito. Então é umas coisas assim, que está nas entrelinhas. E aí, como uma esponja, você tira a esponja, mas você não sai de Deus. Não tem como. Aí com tudo isso que eu aprendi com a astronomia, só essa lição que eu tenho, que é o quê? Jesus já nos diz, sedes mansos e humildes de coração, porque na verdade, a gente não conhece nada, nada. Se do universo total que a gente tem hoje, os cientistas assumem que conhecem só 4%, e desses 4% eles incluem todas as estrelas, galáxias, tudo, que na verdade você não conhece nenhum, que a gente chegou em Plutão, tem nem 3 semanas, então você tem que ser humilde, porque trabalha com a possibilidade de outros universos. E por que ser manso? Porque você tem que ser paciente para esperar. Não é amanhã que eu vou acordar e descobrir umas coisas como essa. A gente viu que em 1800 estava no modelo de Dalton. Bola de bilhar era o átomo. Hoje a gente sabe que tem partículas subatômicas. Você bate o próton no próton, você tem outras partículas. Então tem que ser manso para a paciência e humilde para reconhecer que não sabe. Para reconhecer que não sabe. E mais do que isso, reconhecer que mesmo você não sabendo, há uma ordem que te guia, porque a Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno do centro da Via Láctea, a Via Láctea em torno de uma galáxia maior. E aí, para fechar, vou contar uma história do Chico, que é bem rápido, que é o seguinte: uma vez Chico perguntou para Emmanuel, como é que funciona esse negócio aí de Cristo, de Jesus? Eu queria entender. Aí o Emmanuel diz o seguinte: ó Chico, você não está preparado não. Aí Chico fala, não, mas eu quero entender. Mano, então vamos, eu vou te levar. Aí pegou o Chico, já em espírito, né? E foi levando ele. Aí chegou à Terra, passou a Terra foi ficando pequenininha. Aí ele viu o sistema solar, foi ficando pequenininho. Aí ele viu a Via Láctea, foi ficando pequenininho. Aí ele viu que a Via Láctea rodava em torno de outra galáxia ainda maior. E aquela galáxia foi ficando pequenininha, que rodava em torno de uma maior ainda. Aí Chico foi falando, nossa, mano, mas eu acho que eu quero voltar, porque me deu uma saudade de tomar um cafezinho, né? Aí ele voltou. E, enfim, né? Tem hora que a gente tem que voltar para casa. Aquele lugar seguro que é onde a gente está. Calçar o nosso chinelo, beber o nosso café. Porque a gente está ali, não é por acaso. Obrigado, gente. Vamos de pausa aqui. Quer que grava de tudo direto? Então, nossa, sem palavras. Muito interessante mesmo. Thiago, eu acho que em nome do grupo eu agradeço, porque você trouxe pra gente uma riqueza enorme de conhecimento e matou muito a minha sede de conhecimento por astronomia. Bom, eu não tenho pergunta nenhuma, mas quem gostaria de começar? Tem essa parte aí. Perguntar o quê? Eu vou perguntar sobre o Boston de Higgs. Partícula de Deus. Isso. Então, é o seguinte, a gente sabe que dentro do átomo você tem o núcleo de prótons e nêutrons e os elétrons. Só que aí os cientistas se perguntaram, por que então, que quando você vai fazer as equações lá do 3º grau, você desconsidera o peso do elétron? Por que ele é tão leve e o próton mais pesado, o nêutron mais pesado? O que é isso? O que faz atrair mais matérias para se formar o próton pesadinho e o elétron não? Aí vem essa questão do partícula de Deus ou bóson de Higgs, que é o seguinte, quando eu jogo aquela biloquinha na água, ela cai. Mas se em vez de água tivesse doce de leite,
e eu jogasse a biloquinha, ela talvez caia, mas ia demorar muito, né? Ia ter uma tensão maior. O que é o bóson de Higgs? É como se fosse um manto que você joga sobre a matéria para fazer com que ela fique mais tempo acumulada. É exatamente isso. Então, há mais dele num próton, num nêutron, e menos dele num elétron. Então, por isso que é mais pesado. É isso. Como se fosse uma gelatina que você joga assim sobre as coisas para que elas não... Mais alguma pergunta? Queria perguntar a respeito que você disse da obsessão, que ela precisa estar junto por causa que o fluido cósmico universal dela é muito fraco. É porque é mais ou menos assim. Lá na definição de como é um espírito, lá Kardec pergunta, eles falam que pode se assemelhar à questão de uma vela. Então não importa o tamanho da escuridão, a escuridão não apaga a vela. E a vela brilha de longe, brilha de longe. Agora você põe um pontinho escuro, ele some, aí acendeu a luz, acabou o escuro. Não tem como. O que acontece? Espírito superior, luz. Luz atinge uma variação grande. Quanto mais intensa a luz, mais longe ela chega. E o que acontece? Espírito inferior, a gente sabe, não gosto nem dessa palavra, mas assim, os irmãos que ainda não conheceram a verdade do amor, eles sabem que, eles não sabem, né? Quer dizer, dessa questão de até onde vai o pensamento deles. E o próprio Deus limita isso. Assim como ele limita a questão do conhecimento, para quem ainda não atingiu um grau de humildade, porque para você descobrir algumas coisas, você tem que ser humilde. Ele também limita essa questão de quanto eu posso atingir com o meu pensamento. E os espíritos inferiores é isso. Por isso que quando falou obsessão, quanto mais próximo está, pior para você. Por quê? Porque ele está te influenciando diretamente. E por que os mentores, ou por exemplo os espíritos superiores, eles não precisam chegar no seu ouvido e falar: ô fulano, que tal você fazer? Porque eles plasmam. Eles plasmam. O fluido cósmico universal que está em toda parte é a internet dos espíritos. Então você joga na hora. E o espírito inferior, ele infelizmente ainda não tem isso. Ele vai ter. Mas agora não pode ser permitido. Já pensou um obsessor que obsedia 30 negros? Assim, ó, só plasmando de longe, lá sentadinho, só aqui, ó, esse aqui hoje, esse ó. É complicado. Eu tenho uma pergunta. Se for ler Robson Pinheiro, você pode observar que tem a questão dos magos negros, né? E eles têm a capacidade de obsediar ou de influenciar um espírito a certa distância. Por quê? Então, a gente tem, por exemplo, eu esqueci o nome, acho que é do Gregório, que era um dos coordenadores do umbral, esse tipo de coisa. Tem também os tambores de Angola, fala um pouco sobre isso, que é o quê? Há também uma hierarquia. Lembrando, eles só não são desenvolvidos moralmente, mas intelectual sim. Então há uma hierarquia. Então às vezes há um espírito que não quer dizer que ele obsedia de longe. Ele tem os subs, até chegar na questão mais profunda, que é os ovoides, que é muito complicado. Mas assim, então é sobre mando de outro. Às vezes não é ele diretamente, mas é ele que fala para um outro e lá. Aí parece que é ele. Assim como quando a gente vai falar também de Jesus, vamos supor. Às vezes fala: nossa, Jesus esteve aqui, não sei o quê. Quer dizer que não esteve? Não é isso. Mas os integrantes do grupo de Jesus representam Jesus. Então parece que é ele. Ele pode vir também, mas enfim. Pra quê, né? Ele é humilde, não precisa ficar toda hora. Me fez lembrar da história do Paulo, porque o próprio Paulo, principalmente na obra que o Emmanuel fez da história dele, Paulo Estevão, diversas vezes ele achou que os conselhos, as dicas que foram passadas para ele foram diretamente por Jesus, só que muitas das vezes não foi. Foi o próprio Estevão, seu espírito guardião, que falou em nome do Cristo. Então é isso. E aí, por isso que a gente fala dessa questão de... Paulo mesmo fala: não sou eu que vivo mais, né? Mas é Deus que vive em mim. Essa questão, você se afiniza com o Deus interior, com o Deus que está em você e fora de você. Você afiniza. E quando você afiniza, o que acontece? Você segue o fluxo. Nossa, segue o fluxo. Quando você segue, você está na ordem, você está progredindo. Porque se a Terra em algum momento decidir dar uma louca, falar: não quero o fluxo mais, acabou.
não vai ter sol, não vai ter luz, não vai ter vida. Então não pode. E por isso que o ciclo do progresso dos planetas, ele é imparável. Ele é imparável. Por quê? Porque se parar, para de seguir o Sol. E o Sol é o centro de reunião cósmica do nosso sistema. Então é onde se reúnem os espíritos mais superiores. E de lá emanam para os outros planetas as direções, os direcionamentos, as coisas que tem que fazer e tal. Isso é muito bonito. E também outra coisa, por isso que o espírito, ele não volta, ele só fica estagnado. Por quê? Ele não volta. E mesmo o estagnado não é estagnado por completo, tem que se tomar cuidado. Isso tem primeira lei de Newton, lei da inércia. Um corpo que está parado, ele tende a ficar parado. Só que o espírito, ele não nasce parado. Deus já manda ele para encarnar. E um corpo que está em movimento, se não tem atrito, tende a ficar em movimento. Então o espírito que está evoluindo, ele tende a evoluir sempre. Sempre. Porque Deus não vai pôr atrito para você parar. Às vezes quem põe é você, mas até você fazendo força assim, você não dá conta. Até se eu falar, nossa, hoje eu não quero que a Terra faça translação. Sinto muito, eu sinto muito. Há uma ordem muito maior do que você que controla as coisas.